A paz do Senhor para todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto, no nosso domingo, Igreja Fé e Esperança, com Cristo na liderança. Louvado, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos entrando. Glória a Deus. Paz do Senhor Vitor, paz do Senhor Camila, sejam todos bem-vindos. Vamos entrando, vamos convidando teus amigos para entrar também com a gente, amém? No culto de hoje, para que a gente possa estar ouvindo a voz de Deus, para que a gente possa estar recebendo do Senhor o que o Senhor tem para as nossas vidas no dia de hoje. Sejam todos bem-vindos, Jocélia, Conceição, sejam todos bem-vindos. Vamos compartilhando o nosso culto com teus amigos, amém? Na tua página, nos grupos da tua página. Glória a Deus, para que a gente possa estar recebendo de Deus, da parte de Deus, o que o Senhor tem para as nossas vidas no dia de hoje. Amém? Pai do Senhor Adilson, Pai do Senhor Conceição, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer uma oração inicial. Amém? Pai Santo, na tua presença, Deus, eu coloco a minha vida, eu coloco a tua palavra, Senhor, que vai ser lançada nos nossos corações no dia de hoje. Eu coloco a tua igreja, o teu povo, Pai amado, que já está na sala da Igreja Fé e Esperança, online, nosso culto online, as pessoas que vão entrar, as pessoas que vão assistir depois de gravado, não mais no live, Senhor, mas vão ouvir a tua voz, vão receber de ti da mesma forma, Deus amado, porque tu és presente, Pai. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, Espírito Santo de Deus. Se o Senhor nos trouxe, Pai amado, para aqui hoje, para essa sala, Deus, é porque o Senhor quer falar conosco. Abrimos nossos corações, abrimos nossos ouvidos espirituais, para que possamos alimentar o nosso homem espiritual, meu Deus, para que possamos receber os teus ensinamentos, para que possamos discernir os teus enigmas, Pai amado, e as tuas parábolas, Pai. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, te damos graças, Senhor, por esse dia que está passando, Deus, te damos graças, Pai amado, pelas novidades de vida, te damos graças porque somos novas criaturas em ti, Senhor, te damos graças, Pai. Sê conosco, toma o teu lugar no nosso coração, toma o teu lugar na nossa casa, na nossa família, Pai amado, no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo, e opera a tua vontade. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, porque nós, a tua igreja, te ouvimos, Pai. Eu repreendo agora, amarro e ponho por terra, em nome de Jesus Cristo, todo o levante do inferno contra nossas vidas, contra essa conexão da internet, contra os nossos familiares, contra tudo que é nosso, em nome de Jesus Cristo. Eis-nos aqui, Pai, somos teus, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós ainda estamos no tema batalha espiritual, né? Nós ainda estamos dentro desse tema porque nós estamos vivendo isso, nós estamos vivendo toda essa luta. Aliás, a nossa vida é uma batalha espiritual, né? Nós temos entendido isso. É extremamente necessário, pessoal, a gente entender isso para que a gente possa saber lidar com as situações. É extremamente necessário a gente entender que a nossa vida é uma batalha espiritual, que nós estamos vivendo num mundo onde Satanás, ele é o príncipe desta terra, o príncipe deste mundo aqui. Então, é extremamente necessário a gente entender isso para que a gente possa saber com quem a gente está lutando, saber contra quem nós estamos lutando, saber quais são as armas que nós temos que lutar, saber quem somos nós diante de Deus, quem somos nós diante do inimigo. Então, nós precisamos entender tudo isso para que a gente possa vencer batalhas na nossa família, vencer batalhas no nosso casamento, vencer batalhas com os nossos filhos, vencer batalha na nossa saúde física, emocional, espiritual, nossa vida espiritual, ministério, vencer batalha nas nossas finanças, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, com pessoas, com situações. Então nós precisamos saber quem somos, saber o que estamos vivendo, para que a gente possa saber como reagir a cada situação e como vencer as batalhas, amém? As batalhas espirituais. Nós temos visto que
A palavra de Deus, o texto fala, né, que eu estou caminhando, estou falando sempre nesse texto, porque nós estamos falando em batalha espiritual. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, Davi fala, que treina as minhas mãos para a guerra e meus dedos para a batalha. Então, mais uma vez, nós estamos vendo que uma guerra, ela é formada de várias batalhas, não é verdade? Então, para que a gente possa vencer a guerra, é necessário a gente aprender a vencer as batalhas. Amém? Se uma guerra é formada por várias batalhas, para que a gente possa vencer a guerra, nós temos que aprender a vencer a vencer as batalhas. Amém? Então, a guerra a gente está vendo aqui, que é a nossa vida aqui. A gente só vai vencer a guerra, nós só vamos vencer a guerra espiritual quando nós morrermos, quando esse corpo acabar, ou então Jesus voltar antes. Amém? Para arrebatar a igreja. Então nós vamos vencer a guerra. Agora, para que a gente possa vencer a guerra, nós temos que aprender a vencer e superar as batalhas. Amém? As batalhas da nossa vida, as batalhas nós podemos ver que são as provas, as lutas, amém? Tudo que a gente passa na nossa vida, no nosso dia a dia, em todas as áreas da nossa vida. Então, nós temos que aprender exatamente isso, aprender que nossa luta não é contra a carne e contra sangue. A nossa luta, a nossa arma não é carnal. A nossa arma não é o que a gente tem para lutar. A nossa arma não é o olho por olho, dente por dente. Não é o toma lá da cá, deu, recebeu. Não é o ter raiva, o ter ódio, o revidar, falar mal, que são as armas carnais. Nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Se a gente quer vencer as batalhas, se a gente quer superar as batalhas da nossa vida, se nós queremos vencer a guerra, um dia chegar ao pódio, amém? E dizer, corri a boa carreira, venci o bom combate, não neguei a fé, veja bem, corri a boa carreira, como é que Paulo diz? Corri a boa carreira, venci o bom combate. Amém? E não neguei a fé. Se nós queremos vencer o bom combate, se nós queremos vencer esta guerra, nós temos que aprender a lidar e a vencer as batalhas. Amém? Após cada batalha vencida, gerará em nós perseverança. Paulo diz isso, amém? A aprovação das provas vai gerar em nós perseverança, a nossa fé aumentar, a nossa esperança está no autor e consumador da nossa fé, amém? Estarmos prontos a cada vez que nós vencemos, a cada vez que nós somos aprovados numa prova, então a nossa fé aumenta, a nossa esperança, a gente sabe onde é que está, no autor e consumador da nossa fé, nós nos preparamos emocionalmente, fisicamente, espiritualmente para a próxima, amém? Para continuar nesse bom combate, amém? Nessa carreira que é a nossa carreira cristã, ou seja, a nossa vida aqui, para que um dia a gente possa vencer e entrar pelas portas, amém? Na Cidade Santa. Então, é essa nossa preocupação, é isso que nós temos que entender. Então, para isso, nós precisamos entender exatamente quem somos nós, quem é Deus, quem é o nosso inimigo e quais são as armas que nós devemos usar e quais são as armas que nós devemos abaixar, amém? É fácil? Não, na teoria é. Na verdade, na teoria é fácil, mas na prática, com certeza não. Porque na prática nós temos que vencer a nossa carne. E é o nosso maior inimigo, é a nossa carne. O nosso maior inimigo é o nosso eu. O nosso maior inimigo é negar a vontade que a gente tem, a nossa carne tem de reagir às situações, de lidar dentro das batalhas. Amém? E eu vejo muito isso, nós colocamos o nosso título do nosso culto de hoje é como vencer batalhas espirituais na minha vida, na minha família e em todas as áreas da minha vida.
Amém? Aonde eu vejo a igreja num todo, ou o mundo, o ser humano, vamos falar assim, num problema maior, que hoje em dia nós vivemos, o mundo vive, é exatamente a família, não é verdade? É exatamente casamento, família. É fácil? Não. Por quê? Porque são duas pessoas que são estranhas e que de repente elas passam a ser as pessoas mais próximas e mais íntimas uma da outra. Duas pessoas estranhas que um dia, quando se casam, elas passam a ser as pessoas mais íntimas uma da outra, onde a gente não se encobre mais com máscaras, com pinturas, com máscaras, com roupas. Não, a gente passa a ser um para o outro a pessoa mais íntima que você já teve, aonde você nada pode esconder, aonde está tudo à vista. Enquanto a gente namora, enquanto a gente se conhece, enquanto a gente é amigo, a gente esconde os defeitozinhos, né, do corpo, o defeitozinho com roupas, o defeitozinho da cara, com pinturas, na verdade, o defeitozinho de tudo, a gente consegue disfarçar. Mas quando você se casa, a palavra de Deus diz que quando nós nos casamos, nós nos tornamos não mais dois, mas nós nos tornamos um. Amém? A palavra está falando da intimidade, da divisão de tudo, da participação de toda uma vida que nós acabamos tendo que ter. E na realidade, o mundo, a disfunção do mundo, a disfunção das pessoas está cada dia pior, afastando cada vez mais os casais, afastando cada vez mais. Quando se afasta o casal, afasta a família, porque quando o casal ele tem problema, consequentemente ele leva para a família. A família quem é? Os filhos, são as pessoas mais próximas, não é verdade? Então, atinge os filhos, a disfunção do casal, ele gera uma disfunção nos filhos, consequentemente, uma tremenda disfunção na família num todo. E hoje o que mais se vê, por que isso? Porque nós estamos perdendo os valores de família bíblico. Nós estamos perdendo, deixando para trás princípios bíblicos de família, princípios bíblicos do próprio cristão, princípios bíblicos de nós como pessoa, porque na realidade, antes de qualquer coisa, nós temos que aprender a buscar e a ter um bom caráter, não é verdade? E as pessoas, infelizmente, estão perdendo isso. E principalmente o cristão, aquele que conhece a Cristo, aquele que conhece a palavra de Deus, ele tem que se esforçar para buscar nele um caráter cristão. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é o caráter de Cristo. Então, nós precisamos nos esforçar para buscar o caráter de Cristo em nós, independente de qualquer coisa. Independente se o teu cônjuge está buscando ou não. Infelizmente, nós, seres humanos, somos assim. A gente só quer mudar quando o outro mudar também, não é assim? A gente fica sempre cobrando o outro de algo que a gente não fez ainda. E a gente fica sempre dizendo, quando ele mudar, eu mudo. Quando ela mudar, eu mudo. Não, eu estou bem, eu estou indo para a igreja, eu estou subindo no monte, eu até jejuo, eu faço isso, mas ele não quer ou ela não quer. Nós estamos sempre colocando a desculpa e a culpa dos nossos fracassos ou do fracasso da nossa família, do nosso casamento no cônjuge.
poucos são aqueles que assumem os seus erros, porque assumir o seu erro é ter a responsabilidade de mudar. Amém? As pessoas às vezes podem até dizer, não, realmente eu é que, eu já vi muito homem falar isso, não, eu é que não presto, eu é que faço errado, a minha mulher tá certa, tal, não sei o quê. Isso não é o arrependimento. Tá? Porque o arrependimento, ele leva à transformação. Mas as pessoas que eu já ouvi falar isso, são pessoas que falam isso, mas permanecem no mesmo erro. Isso não é arrependimento, isso não é um reconhecimento. Porque quando você reconhece, quando você se arrepende, você sente o desejo de mudança, você sente a vontade e você é constrangido a mudar. Então, infelizmente, o ser humano, no geral, ele está perdendo valores, perdendo princípios bíblicos, perdendo valores bíblicos cristãos, até mesmo, infelizmente, o próprio cristão. Porque a disfunção da família, a disfunção da igreja, ela está cada dia pior. A disfunção nas famílias da igreja estão cada dia pior. E isso, o que a gente vê com isso? Que nós estamos perdendo batalhas. Nós estamos perdendo batalhas na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento com os nossos filhos, perdendo batalhas na nossa própria vida. Porque se a gente não consegue vencer uma batalha na nossa família, se a gente não consegue vencer uma batalha no nosso casamento com os nossos filhos, consequentemente, a consequência disso é porque nós estamos fracassando nas batalhas nossas interiores, batalhas nossas como cristão, como pessoa, ou seja, no nosso caráter, porque nós estamos dando hoje muito mais valor a Jesus Cristo, toda a seta do inferno, na minha conexão, na conexão de cada pessoa que me ouve, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo agora, em nome de Jesus. Pai, estende as tuas mãos, Senhor, porque nós precisamos te ouvir, Pai. Nós precisamos, Senhor, nós necessitamos, Pai, te ouvir, Deus amado, e sair dessa reunião de forma diferente ao qual nós entramos, em nome de Jesus. Então, quando nós precisamos vencer primeiro batalhas nossas, batalhas interiores, batalhas pessoais nossas. Por quê? Para que a gente possa conseguir vencer as batalhas da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Mas é necessário primeiro a gente vencer conosco, nós vencemos na nossa vida primeiro. E infelizmente o ser humano, a disfunção nas famílias, a disfunção no emocional do ser humano, está levando o ser humano a perder muitas vezes o senso do que é certo, do que é errado, o senso do que é ser um cristão, o senso do que é de quem é Deus na nossa vida, do que nós temos que fazer. E muitas vezes nós buscamos ajuda de forma diferente, nós queremos ajuda de forma diferente, totalmente disfuncional. Eu vejo pessoas entrarem nos nossos lives, pessoas entram no nosso live e colocam só ali, olha, orar por mim e pela minha família, e saem, vão para outro live. Aí joga a mesma coisa, ora por mim e pela minha família, sai e vai para outro. Pessoas que ficam pulando de galho em galho, pessoas que não sabem, não têm o menor senso de quem é Deus, pessoas que só querem, pessoas que não querem ouvir Deus, as pessoas querem que Deus faça, eu quero que Deus tenha compromisso comigo, mas eu não quero ter compromisso com Deus. E infelizmente isso é muito normal hoje. Pastora, ora por mim. Pastora, ora por mim, pela toda a minha família. Pastora, ora por mim, eu preciso ouvir de Deus. Eu preciso que Deus fale comigo. Eu preciso de uma resposta de Deus. Vamos entender uma coisa.
Quando você começa a buscar muito resposta de Deus e palavra de Deus em todo canto, em todo lugar, você não está querendo uma resposta de Deus. Você está querendo uma resposta para aquilo que você quer. Você está querendo uma resposta positiva para aquilo que você acha que é certo para a tua vida. Vamos entender uma coisa. Deus, ele fala. Deus, ele nunca se cala. Não, Deus não se cala. Deus nos ouve e nos responde. Mas Deus fala de várias formas. Deus não fala só da forma que a gente quer ouvi-lo. Infelizmente, nós, quando buscamos algo em Deus, nós queremos que Ele nos responda da forma que a gente quer ouvi-lo. E Deus não é uma marionete nas nossas mãos. Deus não é uma máquina onde a gente pede, coloca lá a fichinha, pá, e sai do jeito que a gente quer. Não é verdade? Essas máquinas que a gente vai comprar refrigerante ou snacks, e que a gente vai, bota lá uma moedinha, bota lá as 4 moedinhas, uma moedinha não, que não tem nada que de uma moedinha só, né? Bota lá 4 moedinhas, bota lá $1, bota lá não sei quanto, e escolhe o que você quer e ele sai exatamente como você quer. Não. Deus, ele não se amolda a regras do homem. Deus não se amolda a regras de sistema. Deus é Deus. E ele fala conosco da forma que ele quer. Deus, ele responde da maneira que ele quer. Deus, ele nos direciona para o lugar e da forma e como e no tempo que ele quer. Nós é quem temos que nos amoldar a forma de Deus trabalhar, que está aqui, ó. Nós é que temos que nos amoldar a Deus como Deus e não Ele a nós como criatura. Então, pessoas chegam para mim, pastora, eu preciso de ouvir Deus, eu preciso de uma resposta de Deus, ora por mim que eu preciso de uma resposta de Deus. Eu preciso que a senhora ore por mim para ver o que Deus fala para a senhora, porque eu preciso de uma resposta de Deus. Deixa eu falar uma coisa bem prática que eu vivi hoje. Uma pessoa entrou em contato comigo e a pessoa estava desesperada, problema em todas as áreas da vida dela. E ela começou, por mensagem, e ela começou a colocar que ela estava precisando de ajuda. Eu fui e coloquei que ela precisa entrar no nosso propósito, porque no nosso propósito ela vai entrar e através da obediência a Deus, através do nosso propósito, Deus vai escrever uma nova história para a vida dela. Assim eu falei. E eu falei, parece que essa pessoa nem leu, parecia que ela nem tinha lido. E ela continuava falando o que estava acontecendo na vida dela. Isso, porque Deus, porque eu não consigo, porque Deus não me ouve. E eu até jejuo, eu até oro, eu até busco, eu até leio a Bíblia todo dia, e pá. E eu tentando falar com ela. E daqui a pouco eu virei para ela e falei em letras grandes, para ela entender que eu estava falando com maior autoridade. E eu digo, deixa eu te falar uma coisa. Você, desde o início, você está dizendo para mim que você quer que Deus fale com você, porque você precisa de uma resposta de Deus. E eu estou mostrando para você agora eu quero que você pare e você só me ouça. Desde o início eu estou te mostrando que Deus já está falando com você, através da minha vida. Você me procurou, eu sou uma pastora, eu sou uma mulher de Deus e eu estou tentando dizer para você desde o início da minha conversa, da nossa conversa, que o que é para você fazer, para que Deus possa escrever uma nova história para a tua vida. E o tempo todo você está dizendo que você precisa ouvir a resposta de Deus. Dá para você entender que Deus ele está falando contigo o tempo todo e você que não consegue ouvir, porque eu não sei qual é o tipo de resposta, de repente nem você sabe qual é o tipo de resposta que você quer de Deus. Nem você sabe qual o tipo de resposta que você quer de Deus. E a gente muitas vezes fica reclamando tanto, e a gente fica falando tanto, e a gente fica lamentando tanto, e buscando em tudo quanto é canto uma resposta de Deus, que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Porque na realidade nós não queremos ouvir a voz de Deus. Nós não queremos ouvir uma direção de Deus, nós queremos ouvir o que nós queremos de Deus e não o que Deus quer falar
conosco, porque nós queremos respostas imediatas, nós queremos soluções imediatas, nós queremos pegar um copo uma xícara, botar um leite, botar no microwave e ali com 1 minuto ele sair quentinho. Nós queremos respostas imediatas de microwave, nós queremos isso, e Deus não trabalha dessa forma. Deus não trabalha de acordo com a nossa vontade. Mas nós é quem temos que nos moldar aos padrões de Deus. E não Deus se moldar aos nossos padrões. E para que a gente possa e consiga vencer as batalhas espirituais, para que a gente consiga vencer batalhas espirituais na nossa... Pessoal, vamos compartilhando o culto, tá bom? Vamos ouvindo a pastora Deise e compartilhando o culto. Para que a gente possa vencer batalhas espirituais, para que a gente possa vencer... O que é vencer uma batalha espiritual? Vencer o inimigo, não é verdade? O que é vencer uma batalha espiritual no meu casamento? Vencer o inimigo no meu casamento. O que é vencer uma batalha espiritual na vida dos meus filhos, com os meus filhos? É vencer o inimigo na vida dos meus filhos. Então, vencer uma batalha espiritual é vencer o inimigo na nossa vida, vencer o inimigo na nossa família, no nosso casamento, nos nossos filhos, na nossa saúde, nas nossas finanças. E para que a gente possa vencer uma batalha espiritual, é necessário que a gente possa primeiro entender que no reino espiritual existe 2 lados. No reino espiritual existe aquele que eu vou lutar contra e existe aquele que eu preciso dele para vencer essa batalha. Então nós temos que entender isso e entender que o reino espiritual é Deus e Satanás. A gente precisa entender que eu não vou vencer nunca uma batalha contra Satanás, ou eu não vou conseguir nunca me fortalecer com Deus para vencer uma batalha contra Satanás se eu continuar vivendo as minhas armas com as minhas armas carnais. Então eu preciso entender isso. Eu preciso entender que para que eu possa vencer batalhas no meu casamento, para que eu possa vencer o inimigo na minha família, eu preciso conhecer esse Deus que eu sirvo. Eu preciso conhecer esse Deus da palavra. Essas armas poderosas que são dele. As armas poderosas são de Deus. Então eu preciso conhecer esse Deus. E como é que eu vou conhecer a Deus? Então, a única forma de eu vencer batalhas espirituais, a única forma de eu vencer batalhas para que eu possa aumentar a perseverança, aumentar a minha fé, é exatamente aprendendo a desenvolver um relacionamento aceitável com Deus. É a única forma. Desenvolver um relacionamento aceitável com Deus é exatamente eu buscar um relacionamento onde Deus irá aceitar. Se volte para mim, porque eu quero me voltar para vocês. É isso que Deus pede de nós. Voltem-se para mim, para que eu possa me voltar para vocês. Então, para que eu possa receber de Deus a vitória, Deus se voltando para mim, é o favor de Deus me alcançar, é a misericórdia de Deus me alcançar, é o amor de Deus me envolver, é o Senhor lutar por mim, é o Senhor entrar e ceiar comigo, alimentar o meu homem espiritual, é o Senhor ouvir minhas orações e atender, é o Senhor me responder, é eu gerar, aí é onde eu vou gerar um relacionamento aceitável com Deus. E esse relacionamento é exatamente um relacionamento de intimidade com Deus. É isso que Deus quer da minha e da tua vida. Nos voltar para Deus é exatamente gerar, é exatamente desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus.
E quando eu desenvolvo um relacionamento de intimidade com Deus, consequentemente eu vou vencer o inimigo na minha família, no meu casamento, com os meus filhos, nas minhas finanças. Mas, pastora, por quê? Porque para me desenvolver um relacionamento com Deus de intimidade, eu preciso obedecer a sua palavra. E nós falamos no início por que é que os casamentos estão tão disfuncionais, por que os casamentos estão tão desestruturados, por que a igreja está tão fraca, tão doente, porque nós não estamos desenvolvendo esse relacionamento com Deus. Por isso que nós não estamos conseguindo vencer as batalhas, por isso que nós não estamos conseguindo vencer o inimigo na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos. Por isso que uma geração que vem à frente está pior do que aquela que ficou para trás. Você vê hoje a geração dos crianças, jovens e adolescentes está aí. Quando você vê um jovem disfuncional, que você olha a geração de trás, uma criança já está vivendo e acompanhando a mesma disfunção que aquele jovem, que aquele adulto já está lá para frente. É impressionante. Uma geração disfuncional, ela gera outra geração disfuncional. E a disfuncionabilidade isso aqui está sendo gerado por quê? Pela falta de intimidade com Deus, pela falta de comunhão com Deus, pelo afastamento de Deus. Não é afastamento da igreja. Muitos estão dentro da igreja, mas estão longe de Deus. Muitos estão dentro da igreja. Eu posso garantir que a maioria da igreja está longe de Deus. A palavra de Deus diz claro: a tua boca me adora, mas o teu coração está longe de mim. Então, fazer para Deus da boca para fora não vale para o homem. Vale para o homem um louvor bonito, com uma voz bonita. Vale para o homem uma pregação bonita, com palavras bonitas, com eloquência. Vale para o homem, mas para Deus não. Vale para o homem você dar comida para o pobre, dar comida para aquele que tem fome, dar roupa para aquele que... Mas para Deus não é só a tua atitude que vale, não. Para o homem vale, para o homem que está recebendo vale, mas para Deus não. A palavra de Deus diz claramente: muitos no dia do juízo final vão chegar para Deus e vão dizer: olha, Senhor, eu dei comida lá para aquele que estava com fome, eu dei roupa para aquele que estava com frio. Olha, Senhor, eu fui visitar aqueles lá na cadeia, lá no hospital. E Deus vai dizer assim: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Por que isso? Porque nós estamos dando da boca para fora. Porque nós estamos dando somente com as nossas atitudes. Nós não estamos dando com o nosso coração. O homem recebe o que nós estamos dando, mas Deus não. Deus precisa ver no nosso coração. Não é só com a nossa boca que temos que adorar a Deus, mas com as nossas atitudes, com o nosso coração. As nossas atitudes é que vão provar. Não basta você dizer para Deus: eu te amo, se as tuas atitudes estão sendo contra a verdade dele. É ele quem fala isso. Como é que você diz que me ama se você não obedece à minha palavra, a minha vontade? João diz claramente, você com os fariseus, não basta você dizer que você é crente, não. Não basta você dizer que você é crente, você tem que provar através de tuas atitudes que você é. E Deus, ele vai ver no teu coração. São as atitudes que estão provando que a tua boca está falando para Deus. Então, gerar uma intimidade com Deus, aprender a desenvolver um relacionamento aceitável para Deus, significa ele aceitar e não o homem, não nós acharmos que estamos fazendo muito, que estamos fazendo para Deus o suficiente. Não porque eu vou para culto todo dia de culto, vou para a igreja todo dia de culto, porque eu entrego meu dízimo, minhas ofertas, porque eu tomo santa ceia, porque eu faço isso, porque eu prego, porque tá bom para Deus, porque eu vou para monte, ou porque... Não adianta monte, não adianta jejum, não adianta madrugada, não adianta campanha, não adianta oração, não adianta ler a Bíblia, não adianta nada ir para culto, não adianta entregar dízimo, não adianta nada disso se você não pratica a palavra de Deus.
Não adianta nada disso se nós não vivemos a palavra de Deus, se nós não vivemos essa palavra que nós pregamos, se nós não colocamos em prática essa palavra que nós lemos e que nós recebemos nos cultos dos nossos pastores. Não adianta nada. Deus está dizendo claramente, a palavra dele diz claramente que não adianta. Então, gerar um relacionamento aceitável para Deus é da forma dele. É por isso que nós estamos aprendendo no nosso propósito que a buscar um estilo de vida que agrada a Deus e não a nós. Agrada a Deus e não ao nosso coração. Não somos nós quem temos que julgar as nossas atitudes nesse sentido, no sentido cristão, no sentido de estar fazendo para Deus. Mas nós temos que entender, usar a nossa livre-arbítrio para colocar a nossa vontade submissa à vontade de Deus, para que a vontade dele prevaleça na nossa vida. E nós temos que usar com honestidade a nossa vida. Nós temos que nos julgar com honestidade. Nos julgar com honestidade, porque a Deus ninguém engana. Nós temos que aprender a nos julgar com honestidade para saber as minhas intenções, para saber as minhas motivações, para saber as minhas vontades e não viver no engano. Então nós temos que aprender, e quando nós começamos a colocar em prática, por que eu falo, tantas pessoas às vezes chegam para mim e querem falar o que está acontecendo, porque eu fui humilhado, porque eu fui rechaçado, porque eu fui traído, porque eu estou machucado, porque isso, porque aquilo. Veja bem, você está cansado, você está cansada de contar a tua história para todo mundo, e chorar com todo mundo, e todo mundo dizer para você, tadinho, tadinha, você não merecia, olha, não liga não, liga para lá, deixa para lá, então vai, arranja outro também, vai viver a tua vida, ou faça isso, ou então tadinho, tá no depressão, ai, ela não merecia, ele não merecia, chega, você não é coitadinho não. Você não é um qualquer, não. Chega de se lamentar, chega dessa autocomiseração. Chega. Levanta, bota, pega, desce tuas armas carnais, pega tuas armas espirituais e começa a vencer as batalhas, começa a vencer o inimigo na tua vida. E não se dê por vencido para ele de forma alguma. Então, quando eu digo isso, eu estou falando, quando eu digo entra no nosso propósito, porque à medida que você for começando a ouvir Deus falar através dos vídeos do nosso propósito, você vai começar a entender o que é isso. Você vai começar a entender quem é você. Você vai começar a entender quem Deus é na tua vida. Você vai começar a entender o que é buscar a desenvolver um relacionamento com Deus, um relacionamento aceitável a Ele, um relacionamento de intimidade com Deus. E ninguém consegue intimidade com alguém se não tiver o compromisso com alguém. Então nós precisamos entender, nós precisamos viver, nós precisamos conhecer verdadeiramente esse Deus. E que nós dizemos que conhecemos nada. Estamos longe de conhecer a Deus. Parar com a questão de achar que nós temos a razão, não porque o traído fui eu, porque o rejeitado fui eu, o abandonado fui eu, porque o tadinho sou eu. Para com isso. Assim foi Jó. Nós tivemos 2 cultos no início nossos cultos online, no início da pandemia. Nós tivemos 2 cultos de 2h30 cada um, ouvindo Deus falar através da vida de Jó, através de Eliú. Se você não assistiu, não perca, vá lá para a minha página e assista. E as meninas vão estar colocando aí, Camila e Filhas do Rei, sabe, colar lá os vídeos que falam da pregação de Jó, e coloca aqui, por favor, se vocês puderem e souberem. E nós ouvimos Deus falar aqui através de Eliú falando para Jó.
Porque na realidade Jó estava nessa. Jó estava dizendo que Deus não falava com ele. Jó estava dizendo o tempo todo porque Deus escondeu a face dele. Jó o tempo todo se lamentava dizendo por que Deus estava sendo injusto com ele. Até isso Jó falou de Deus. Que Deus estava sendo injusto com ele, porque ele não errou em nada. Ele estava fazendo tudo certinho. Ele era uma pessoa justa. Ele estava fazendo tudo certinho, ele não errou em nada. Então ele não merecia nada disso. E no final, muitas vezes nós fazemos isso. Nós fazemos exatamente isso. Por que Deus não fala comigo? Por que Deus se calou? Por que tudo isso está acontecendo comigo? Eu não mereço isso que está acontecendo. Por que eu sou tão traído? Por que eu sou tão isso? Por que eu sou tão abandonado? Por que essa humilhação toda? Eu não mereço isso. Por quê? Ou seja, nós estamos fazendo igualzinho a Jó, chamando Deus de injusto. E ele o provou a Jó. Que Jó estava chamando Deus de injusto. Ah, pastora, mas o texto fala que Deus disse a Satanás que Jó era um homem justo. Opa, peraí, vamos lá. Vamos ver aqui. Deus diz que Jó era um homem justo. Tudo bem, realmente o texto fala isso. Mas vamos lá. Se você for para outra parte na palavra, você vai ver Deus dizendo que os olhos do Senhor passearam sobre a terra e não encontrou nenhum homem justo. Nenhum que fosse justo. Nenhum que fizesse as coisas certas. Nenhum que adorasse a Deus verdadeiramente. Nenhum. Então, se Deus falou isso, então vamos entender qual é esse justo de Jó. Quando Deus fala que Jó era um homem justo, Deus está dizendo que ele era justo aos olhos de Deus. Porque não existe nenhum homem justo. Porque quando Deus fala que não existe nenhum homem justo, ele está dizendo que não existe nenhum homem perfeito. Ele está dizendo que não existe nenhum homem que não erra. Ele está dizendo que não existe nenhum homem que não peca. Porque a palavra de Deus diz exatamente isso. Se você diz que não peca, você está chamando o próprio Deus de mentiroso. E justo para nós é uma pessoa perfeita. Então não julgue o justo que Deus está chamando Jó como perfeição para nós. Não, Jó não era e nunca foi perfeito, porque o único homem que veio em carne aqui na terra, foi tentado de todas as formas e nunca pecou, foi Cristo. Então, não existe nenhum homem perfeito. Quando Deus disse que Jó era um homem justo, ele estava dizendo que Jó era um homem justo aos olhos dele. Ele estava dizendo que Jó era um homem justificado. O que significa um homem justificado? Significa salvo. Significa ser justificado pelo sangue de Jesus. Tudo bem, na época de Jó não existia ainda a cruz. Jesus, não, era no Velho Testamento, não era Novo Testamento ainda, não existia ainda a morte de Cristo, não existia ainda o sacrifício de Cristo, mas Deus já sabia quem era que estava sendo salvo, Deus já sabia quem eram os salvos. Então, quando Deus fala em justo, ele está falando em justificado. Justificado pelo sangue de Jesus. Justificado significa salvo. Quando Deus nos chama de santos, quando Deus chama santos, Deus está falando de nós. Quando Deus fala dos santos dele, Deus está falando exatamente daqueles que são justificados pelo sangue de Jesus. A igreja perfeita, a igreja que está se preparando para subir. É essa, perfeita aos olhos de Deus. Então, mas Jó, o tempo todo, Jó estava tentando convencer Deus, tentando convencer os amigos e tentando convencer Deus de que ele tinha razão, de que Deus era quem estava errado. Ele chegou ao ponto de dizer assim para Deus: me leve ao seu tribunal. Deixa eu falar com você e para você ver se eu não estou sendo justo. Gente, olha que prepotência! Então, assim, muitas vezes nós, não com essas mesmas palavras, mas nós estamos fazendo a mesma coisa diante de Deus.
A mesma coisa. E Jó o tempo todo, Jó estava reclamando que Deus não falava com ele. O tempo todo Jó estava querendo ouvir a voz de Deus. Fala comigo, pastora, ora por mim, porque eu quero que Deus fale comigo. Eu preciso que Deus fale comigo, eu preciso que Deus me dê uma resposta. Jó estava do mesmo jeito. Jó estava do mesmo jeito, reclamando, murmurando, e chamando Deus de injusto o tempo todo, porque ele era justo. E Deus calado. Daqui a pouco Eliú entrou. Quando Eliú entrou, Eliú virou para Deus, para Jó e falou assim, peraí, olha, você está dizendo que Deus não fala, que Deus está calado. E eu digo para você que Deus fala de várias formas. E qual era a forma que Deus estava falando com Jó? Qual era a forma que dentro daqueles 30 e tantos capítulos, mais de 30 capítulos, aonde Jó o tempo todo ele ficava se lamentando e dizendo que Deus não estava falando com ele, aonde é que Eliú mostra para Jó que dentro daqueles 30 e tantos capítulos que Jó estava dizendo que Deus estava calado, Deus estava falando com Jó? Aonde é que Eliú está falando isso? Eliú vira para Jó e diz assim, Jó, você diz que Deus não falava com você. Você diz o tempo todo que Deus está calado, ele não estava falando com você. Mas eu estou dizendo a você exatamente isso, Jó. Olha, Deus não fala como você quer que ele fale. Deus fala como ele quer que você ouça. Não é você que tem que mandar em Deus, Jó. É Deus que tem que mandar em você. Então, não é da forma que você quer ouvir Deus, é da forma que Deus quer falar com você. E qual era a forma que Deus estava falando com Jó, dentro daqueles 30 e tantos capítulos? Tudo o que aconteceu. A perca dos filhos, a perca das coisas materiais, a perca das riquezas, a perca da sua própria saúde, tudo aquilo. Deus estava falando com Jó, ali era Deus falando com ele. Deus estava exatamente dizendo a Jó assim, Jó, eu preciso que você se cale, pare e você me ouça. Eu preciso, Jó, que você entenda que tem alguma coisa em você que eu quero que você mude. Eu quero mudar algo em você. Agora é preciso você se calar para poder você aprender a me ouvir. E me ouça da forma que eu quero falar com você e não da forma que você quer me ouvir. Então Deus estava falando com Jó, era ali, era nas percas. Era na perca da saúde, na perca dos filhos, na perca dos bens materiais, na perca exatamente em tudo aquilo ali era que Deus estava querendo falar com Jó. Então para você agora, que vive reclamando e dizendo que Deus não te ouve, que o céu está cerrado, que Deus se calou para você e que você precisa ouvir Deus. Porque Deus está falando com você agora. Deus está falando dentro da tua ansiedade. Deus está falando dentro do teu problema no teu casamento. Deus está falando dentro do teu problema com os teus filhos. Deus está falando dentro do problema com a tua saúde, com as tuas finanças. Deus está falando com você agora. Deus está te tirando algo para que você reconheça que Ele é Deus. Para que você faça da forma que Ele quer que você faça. E não da forma que você quer fazer. Quando eu digo que eu não creio em coincidência, eu não creio em coincidência. Eu vejo pessoas entrarem em contato comigo e falarem assim, pastora, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho pedido a Deus que fale comigo, pastora. Eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho me colocado na presença de Deus e pedindo a Deus que Ele fale comigo, que Ele me ajude, como é que eu vou conseguir a minha libertação, como é que eu vou conseguir o meu casamento, os meus filhos, eu preciso ouvir Deus, pastora. E eu falo para você agora a mesma coisa que eu falo para todas as pessoas que me falam isso. Você pediu e Deus te ouviu. Você jejuou e Deus recebeu. Você orou e Deus aceitou. Por isso que Deus colocou você no meu caminho. Por isso que Deus está te oferecendo agora o nosso propósito.
É exatamente isso, porque quando você ora pedindo a Deus para Ele restaurar o teu casamento, Ele não vai pegar uma varinha, esquece isso, porque o nosso Deus não é um mago, como a gente muitas vezes pensa que é. Eu estou orando para que Deus restaure o meu casamento, a gente está esperando que Deus chegue e fale assim, pronto, está restaurado. Deus jamais vai fazer isso. Mas Ele vai colocar você, pessoas ou situações diante de você para te ensinar como você vai restaurar o teu casamento. Porque não é Deus que vai restaurar o teu casamento, não. É você quem vai restaurar o teu casamento. Agora Deus vai te usar para você restaurar o teu casamento. Então, quando pessoas chegam para mim, pastor, ora pelo meu filho, ora pelo meu marido, ora, eu digo, querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te ajudar. Eu vou ajudar você a você buscar mudança para que você restaure o teu casamento, porque o teu casamento não é compromisso meu. Os teus filhos não é compromisso meu, é teu. Agora, para que você ajude teus filhos, para que você ajude tua família, para que você ajude o teu casamento, para que você escreva, mude o teu casamento, é você que tem que escrever a nova história. Agora, eu vou te ajudar como você fazer. E como você fazer, primeiro você tem que buscar ajuda para você. Para que você possa ajudar os teus filhos, ajudar o teu marido, ajudar as tuas ovelhas, ajudar o teu pastor, ajudar sei lá quem. É primeiro você, porque um cego não pode direcionar um outro cego, não é verdade? Então, vamos entender uma coisa. Se você aqui agora está me ouvindo e está buscando resposta de Deus, você já achou. E eu vou te dizer qual é nosso propósito. É o nosso propósito. O nosso propósito você vai encontrar exatamente passo a passo. Você vai encontrar uma direção de Deus para que você possa escrever uma nova história para a tua vida, para o teu casamento, para os teus filhos, para a tua saúde, para as tuas finanças, para todas as áreas da tua vida, porque é isso que Deus quer para você. Deus tem abundância para você ainda aqui nessa terra. A palavra de Deus diz claramente, aquele que largar tudo, que largar pai, mãe, filho, filha, trabalho, casa, marido, pelo meu reino, que há de conseguir 100 vezes mais aqui na terra e na idade vindoura a vida eterna. Olha a abundância de Deus, Deus não vai te dar só o dobro, não aqui na terra de forma alguma. Para Jó ele deu o dobro, para você ele quer dar 100 vezes mais. Aleluia! Glória a Deus! Deus quer te dar 100 vezes mais o que você tem aqui na terra. Deus quer te dar 100 vezes mais a tua família, o teu casamento, os teus filhos, a tua saúde, as tuas finanças, a tua vida financeira, a tua vida, a tua vida, tudo aqui da terra, tudo aqui na terra. O que não é espiritual é da terra, o que não é espiritual é do mundo. E tudo que tu tá pedindo é do mundo. E Deus está dizendo que Ele vai te dar 100 vezes mais. Ele vai te dar 100 vezes mais. Mas Ele primeiro pede para que você se volte para Ele. Como? Não tem este homem que se largar pai, mãe, filho, filha, marido, esposa, casa, trabalho e que não buscar o meu reino em primeiro lugar, que eu não haja de dar 100 vezes mais aqui na terra e na idade vindoura a vida eterna. Deus tem abundância para a tua vida. Deus tem abundância, mas Ele quer primeiro que nós nos voltemos para Ele. Nos voltar para Ele é exatamente larga pai, mãe, filho, filha, casamento, marido, mulher, finanças, casa, tudo por Ele. Ah, pastor, mas eu tenho que largar de forma alguma, não literalmente. Você tem que retirar daqui, você tem que colocar Ele em primeiro lugar. Então, para de estar pedindo para todo mundo orar pela tua família, orar por você, orar pelos teus filhos.
Busca primeiro Deus em primeiro lugar, porque Ele vai te dar 100 vezes mais pro teu casamento, pro teu marido, pros teus filhos, porque a partir do momento que você começar a buscar a Ele em primeiro lugar, você vai estar obedecendo à palavra dEle. Automaticamente, quando você começar a obedecer a palavra dEle, você vai começar a mudar o teu caráter, o caráter cristão, tua vida vai começar a mudar, você vai começar a escrever uma história para tua vida em primeiro lugar. A partir do momento que a tua vida começar a mudar, a vida das pessoas ao teu redor vão mudar também. E é isso que Deus quer de você. Deus quer que a gente confie nele. Deus quer que a gente busque a Ele em primeiro lugar. Não existe esse homem que pelo meu reino largar tudo, que eu não venha a dar 100 vezes mais as coisas aqui desse mundo e na idade vindoura a vida eterna. É isso que Deus quer e tem para mim e para a tua vida. Mas nós temos que entender que existem prioridades para Deus. Da mesma forma que existe prioridades para você, que a tua prioridade é a tua família, tua prioridade é o teu casamento, tua prioridade é você, tua prioridade é teus filhos, tua prioridade é tua vida financeira, tua prioridade é isso. Para Deus existe também prioridades. E nós não temos que caminhar em cima das nossas prioridades. Nós temos que aprender a caminhar em cima das prioridades de Deus, se é que você quer conquistar. Se você quer continuar andando em círculo, continua caminhando em cima das tuas prioridades. Mas se você quer alcançar as promessas de Deus para a tua vida, que você quer alcançar 100 vezes mais aqui na terra e na idade vindoura a vida eterna, então caminha em cima das prioridades de Deus. E as prioridades de Deus é Ele em primeiro lugar. As prioridades de Deus é o reino dele, a justiça dele em primeiro lugar. E o resto ele acrescenta na tua vida. Então parece um pouco louco e quando você chega para a pastora Deise e você começa a contar a tua história, uma história de humilhação, uma história de sofrimento, uma história de fome, uma história de separação, uma história disso, uma história daquilo, e a pastora Deise vira para você e fala, peraí, você quer mudar a tua vida? Então muda a tua história. Começa a assistir o nosso propósito. Mas a pastora Deise parece que não está entendendo. A pastora Deise parece que só não está entendendo. Olha, a geladeira está quase vazia, meu marido me largou, me bateu, me humilhou e fez isso, meu filho está doente, meu filho não está querendo mais as coisas de Deus, está acontecendo tudo isso. Parece que a senhora não está entendendo, pastora. Eu preciso que a senhora ore por mim, pastora, porque a minha vida está isso daqui. Deixa eu te falar mais uma vez. Se oração só resolver esse problema de crente, resolver esse problema, crente nenhum tinha problema. Se oração só resolver esse problema, crente nenhum tinha problema. Porque o que mais hoje os crentes faz é pedir oração. O que mais faz? Ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora para minha família, ora por mim. O que mais faz? Então, quantas pessoas já oraram por você e nada mudou? Quantas pessoas já oraram por você e teu casamento continua de mal para pior? E as coisas não mudam e tu só fica andando em círculo. Então entende que oração só não resolve. A oração ela tem que vir acompanhada da atitude que chama-se ação. E a ação nós temos que tomar baseado na palavra de Deus, são atitudes. Então lança a tua ansiedade sobre a cruz do Calvário, sobre Jesus, ali mesmo, lança lá e começa a obedecer a palavra dele. Começa a obedecer, começa a caminhar dentro dos propósitos dele, das prioridades dele, porque as prioridades de Deus não é resolver, sabe por quê? Porque se Deus agora, isso para Deus não é nada. Para Deus não é nada. Para Deus não é nada matar a tua fome. Para Deus não é nada abrir uma porta para você, porque toda porta que ele abre, ninguém fecha. Para Deus não é nada arranjar um trabalho para você, porque toda ouro e toda prata está na mão dele. Para Deus não é nada encher a tua geladeira de comida e tua despensa de comida. Para Deus não é nada, porque ele multiplicou o azeite da viúva e a farinha da viúva também no tempo de seca. Para Deus não é nada. Para Deus não é nada, porque ele também tirou a água da rocha para o povo dele. Para Deus não é nada restaurar teu casamento, para Deus não é nada as coisas desse mundo aqui, para Deus não é nada. Por isso que ele diz para você, eu multiplico 100 vezes mais as coisas tuas aqui nessa terra.
Agora, intimidade com Deus, Deus não força ninguém. Intimidade com Deus, Deus não força ninguém. Então é você que tem que desenvolver um relacionamento aceitável a Deus. E um relacionamento aceitável a Deus, para que Deus aceite um relacionamento teu com Ele, é preciso ser um relacionamento espiritual e não carnal. É preciso ser algo que Deus se agrade. E Ele não se agrada das coisas. A Bíblia diz que Deus não se agrada do homem carnal. Ele se agrada sim do homem espiritual, porque está buscando Ele em primeiro lugar. Então aprende, coloca teus problemas, não importa quantos e não importa quão grandes são. Para Deus não tem nada impossível. Para Deus os teus problemas não é nada, absolutamente nada. Para tudo que você está fazendo agora aqui e me acompanha. A palavra de Deus diz que todas as nações juntas para Deus é como um cisco numa balança, é nada. Se todas as nações juntas para Deus é como um cisco numa balança, quanto mais os teus problemas. Para Deus não é nada, absolutamente nada. Agora Deus quer que você se volte primeiro para Ele. Amém? Deus quer que você busque a Ele em primeiro lugar. Busque a Ele com coração, com temor e com respeito, com reverência. É isso que Deus quer da minha e da tua vida. Ele não quer simplesmente uma adoração com a tua boca, Ele quer uma adoração com o teu coração. Ele quer uma adoração com as tuas atitudes. Ele quer uma adoração vinda do teu coração. Então entende que agradar a Deus, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então para de caminhar por atalhos, porque nos atalhos a gente tropeça. Nos atalhos tem trevas, pecado e a gente tropeça e cai. Se espoja na lama, anda em círculo, anda só. Sai dos atalhos que é a tua vontade e entra no caminho, porque no caminho é a verdade, é a vida. O caminho tem luz. Aonde tem luz, a gente não tropeça no pecado. No caminho tem luz, aonde tem luz, a gente resiste ao diabo, a gente resiste ao pecado. A gente faz da palavra de Deus lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A obediência à palavra, a obediência à verdade, o caminhar com Cristo, é tudo que Ele quer de mim e de você, para que Ele possa multiplicar 100 vezes mais na tua vida. Ele quer dar, não importa como é que estão os teus filhos, não importa como é que está teu cônjuge, não importa como é que está a tua geladeira, não importa quantas portas já fecharam, não importa nada disso, não importa. Deus, Ele exalta os humilhados. Deus humilha os exaltados e exalta os humilhados. Não importa como é que está a tua situação, não importa, tira os olhos da situação, coloca teus olhos no Senhor. Pastora, mas não é fácil, mas você pode, porque você pode todas as coisas, porque é Cristo que te fortalece. Entende que Deus está falando com você no deserto, Deus está falando com você nesse casamento disfuncional, Deus está falando com você, muda a tua forma, muda o teu jeito. Muda com teus filhos, muda com teu cônjuge, muda a tua vida. Começa a perdoar, começa a amar, começa a ter mais tolerância, começa a ter mais compaixão, busca Ele em primeiro lugar, agrada a Ele, o resto Ele fará na tua vida. O resto Ele multiplicará e não é como fez com Jó, não, deu em dobro, não, para você Ele vai dar 100 vezes mais, 100 vezes mais, porque é Jesus que diz isso. Louvado seja o nome do nosso Senhor, mas Deus quer ver na nossa vida obediência, Deus quer ver na tua vida obediência, amém? Então, buscar um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, não dá para você buscar, não dá para conquistar intimidade com Deus sem compromisso. Mas, pastora, como é que eu vou desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus?
Deus está permitindo tudo isso acontecer, essa pandemia, parando tudo. Parece que saiu tudo do lugar, não é verdade? Parece que saiu tudo do lugar, o mundo saiu do lugar. Mas é isso mesmo que a palavra de Deus diz, que ele balançou as nações, ele chacoalhou as nações, para ele chacoalhar e transformar aquilo que foi criado. E que pode ser transformado, eu e você, o ser humano. Deus está chacoalhando as nações para chacoalhar eu e você, para transformar eu e você. Deus está nos dando oportunidade de buscar, de desenvolver um relacionamento com Ele. Deus está dando oportunidade para mim e para você. Infelizmente, muitos vão sair dessa pandemia onde os templos foram fechados, porque eu sou contra quando pastores ou líderes ou crentes botam na rede social, tá abrindo as igrejas, a igreja reabriu, contra a porta da igreja não prevalecerá. Mas o que é isso? Não é porta de templo, de congregação não, gente, porque a igreja não fechou não, porque ninguém, não prevalece mesmo, nas portas da igreja não prevalece ninguém, a igreja é você, e a igreja não fechou, a igreja está aberta, tem muitos pastores pregando a verdade nas redes sociais, tem muito crente buscando compromisso, parando tudo para ouvir Deus, a palavra verdadeira, a palavra que transforma, a palavra que nos leva ao arrependimento, à transformação, não palavra de prosperidade. Tem muito crente buscando verdadeiramente uma palavra que transforma, uma palavra que leva ao arrependimento. A igreja não prevalece mesmo. O inferno não prevalece. Contra a igreja não prevalece. Mas a igreja é eu e você. Só você pode permitir que o diabo te toque. Só você pode permitir que o diabo prevaleça sobre a tua vida. Só você é a igreja. Agora, a congregação foi fechada. A congregação foi. A congregação, o homem pode fechar. Porque a congregação ela tem que viver de acordo com regras e leis do governo. Porque se hoje você foi abrir a tua igreja lá, a polícia vai lá, vai fechar, e depois se você insistir, você vai tomar multa, se insistir mais, você vai até preso. Então, a congregação, ela tem que obedecer regras do homem. A congregação, o homem pode sim fechar a porta da congregação, mas da igreja de Cristo nunca. Então a igreja de Cristo não fechou. O inferno não prevaleceu sobre a igreja de Cristo, não. Agora, infelizmente, muitos estão sendo prevalecidos. Infelizmente. Por quê? Por conta da falta de compromisso. Agora que a igreja vai estar se reabrindo, aos poucos, Massachusetts esse fim de semana reabriu. Eu creio que daqui a muito pouco tempo, aqui em New Jersey, nós vamos começar a reabrir também. Mas com regras, e principalmente igrejas grandes, aonde não vai poder juntar de novo toda a congregação, aonde vai ter limitações de pessoas, aonde não vai haver, pelo menos por enquanto, não vai haver salinha para criança. Muitos vão deixar de ir para a igreja, muitos vão deixar de frequentar a congregação. Muitos. E Paulo diz, olha, não deixa de frequentar a congregação não, como é costume de muitos. Não deixa não. Não deixa não, porque Jesus constituiu a igreja. Foi ele que constituiu a igreja. Para que a gente possa ir, para que a gente possa ter comunhão com os irmãos, para que a gente possa ouvir a voz de Deus, para que a gente possa nos reunir, para que a gente possa, como igreja de Cristo, tomar a Santa Ceia como igreja, como um povo de Deus. E muitos, infelizmente, o inferno está prevalecendo sobre muitos. Porque muitos não estão deixando o quê? Do compromisso com Deus. Ao invés de estar aí, não precisa nem sair de casa. Basta pegar o seu telefone e ficar lá, assistindo o culto. Mas tem muita gente ainda que não está fazendo isso. Tem muita gente que tá deixando que coisas do mundo, ou mesmo sono, ou sei lá o quê, um filme, ou sei lá o quê, esteja no lugar de você estar ouvindo e tendo compromisso com a palavra de Deus. Então nós temos que entender que só depende de nós, só depende de mim e de você.
E infelizmente muitos vão largar o costume da congregação. Infelizmente. E por que isso? Porque não tem compromisso. Porque quando você tem compromisso, aquele que tem compromisso, ele nada para. E principalmente as coisas de Deus. Nada para. Quando você tem compromisso com o seu trabalho, porque se você não for para o seu trabalho, você não vai pagar. Você pode até nem gostar do teu trabalho, mas você tem que ir. Porque senão você não paga seu aluguel, você não paga sua comida, você não paga a luz, não paga a água, não paga telefone. Então, mesmo que você não goste do seu trabalho, mas você tem compromisso com o seu trabalho, porque senão você vai ser colocado para fora do seu trabalho, pelo seu patrão, e você vai ficar sem pagar os seus compromissos lá, o seu aluguel. E por que é que com as coisas de Deus você não quer ter compromisso? Porque com as coisas do mundo você tem. E por que é que com as coisas de Deus você não quer ter compromisso? Então, para que a gente possa aprender a desenvolver um relacionamento aceitável a Deus, um relacionamento, uma intimidade com Deus, é preciso, em primeiro lugar, compromisso. Compromisso. Então, a gente vê, eu gosto muito de citar Débora. Débora é uma pessoa que na vida de Débora, ela mostra perfeitamente como ela gerou como é que ela foi usada por Deus da forma que ela foi usada. Porque Débora, ela aprendeu a desenvolver um relacionamento com Deus. Ela aprendeu a desenvolver um relacionamento com Deus. E Débora não precisava de ninguém para desenvolver esse relacionamento. Débora entendeu que o relacionamento com Deus é individual. Lembra do marido de Débora? O marido de Débora, a gente só ouve falar do nome dele no começo da história de Débora. Depois, em momento nenhum, você ouve mais falar do marido de Débora. Deus quer falar algo com a gente com relação a isso? Claro que quer. Porque Débora, ela não esperava que o cônjuge dela tivesse compromisso para poder ela ter também. E muitas vezes é isso que a gente faz. Porque o nosso cônjuge não quer ir para a igreja, porque o nosso cônjuge não gosta ou não quer e vai para outro lugar, então não vou para a igreja porque eu vou sair com o meu cônjuge, porque eu não quero deixar ele só, porque senão ele vai arranjar outro, vai arranjar outra, ou isso ou aquilo, e eu não quero deixar não, porque eu sozinha também, para ir sozinha para a igreja também não vou, para buscar um compromisso com Deus, buscar fazer o nosso propósito. Ah, meu cônjuge não está fazendo, então não vou fazer não, ele não quer mudar, então eu também não vou mudar não. Débora não tinha isso, não. Débora não tinha isso. O marido de Débora, Lapidote, a gente só ouve falar uma vez o nome dele na história de Débora. E Débora entendia que vida com Deus independe de qualquer coisa e independe de qualquer pessoa. Vida com Deus é individual. Você jamais vai conquistar a intimidade com Deus para tua mãe. Você jamais vai conquistar a intimidade com Deus para teus filhos. Você jamais vai conquistar a intimidade com Deus para teu marido. Você vai conquistar a intimidade com Deus para você. Então, vida com Deus, cada um tem que buscar. E Débora entendeu isso. E a palavra de Deus diz que durante 40 anos, Débora, ela cuidou do povo de Deus. Durante 40 anos, ela atendia o povo de Deus debaixo das palmeiras. O que significa isso, gente? Significa cuidado. As palmeiras significa estava um lugar confortável. Débora atendia ao povo de Deus com conforto. Débora tinha cuidado com o povo de Deus. Débora tinha tanto cuidado com o povo de Deus que ela se intitulou mãe do povo de Deus. Olha que tremendo. Débora, ela se intitulou mãe do povo de Deus. Era um povo rebelde, era um povo que não queria obedecer lei, era um povo que vivia o pecado, vivia a iniquidade, mas Débora entendia que a luta dela não era contra aquele povo de Deus, era contra o diabo, era contra potestades e entidades no reino espiritual.
Então Débora, ela buscava o amor de Deus para cuidar do povo dele. Ela buscava isso. E isso significa ter compromisso com Deus. Mas pastor, eu não sou pastor, eu não sou pastora, eu não sou missionária, eu não tenho uma congregação, não tenho um povo. Deixa eu te falar uma coisa. Você, como igreja de Cristo, você tem obrigação sobre a seara dele. Porque a seara é de Deus. A seara não é do diabo. Quem é a seara? Aqueles que não distinguem a mão direita da esquerda. Opa, mas esse povo não é do diabo? Claro que não. É a seara. A seara é de Deus. Amém? A palavra de Deus diz isso. Olha, peça a Deus que envie ceifeiros para a sua seara. Então a seara é de Deus. A humanidade, o ser humano é de Deus. Então você, como igreja, novo convertido de muitos anos, tendo título dentro da igreja ou não tendo, você tem compromisso com a seara de Deus. E quem é a seara de Deus? Quem não é você? É o próximo. O próximo, o nosso próximo é a seara de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que a gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas pastor, isso é muito forte. É muito forte. Porque não é, a gente não tem que ter cuidado só com aqueles que a gente acha que merece cuidado, de forma alguma. Nós temos obrigação de ter cuidado com o nosso próximo. E quem é o nosso próximo? Aquele que não sou eu. Teu próximo é aquele que não é você. Rilza, o teu próximo é aquele que não é você. Quem não é Rilza é o próximo. Quer dizer, quem não é Rilza Azevedo. Quem não é Rilza Azevedo, você. Porque pode ter outra Rilza Azevedo. Quem não é você é o teu próximo. Então olha a responsabilidade que nós temos como igreja. Essa é a tua responsabilidade. Essa é a minha responsabilidade. Essa é a nossa responsabilidade. Débora sabia disso. E Débora sabia e vivia isso. E Débora se intitulava mãe daquele povo. O que significa mãe? É aquela que doa, não é verdade? A palavra de Deus, ele compara o amor, abaixo do amor de Deus é o amor de mãe. A palavra de Deus compara. Se a tua mãe, que te trouxe ao ventre, que te deu de mamar, que te deu carinho, te abandonar, eu não vou te abandonar. Então, Deus, o amor abaixo do dele, ele compara a de uma mãe. A mãe que dá a vida pelo filho, a mãe que tem aquele instinto maternal, né? Uma vez, eu nunca esqueço disso, eu morava no Brasil, eu era jovem ainda, tem muito tempo isso. Eu me lembro de uma notícia que eu via daqui dos Estados Unidos, que uma família foi passear num zoológico, e aqui o zoológico, os jacarés estavam no coisa do jacaré, e o filho caiu na vala lá do jacaré. E o jacaré foi pegar o filho dessa mulher. Essa mulher, ela pulou e ela desceu, ela abriu a boca do jacaré, ela tirou o filho dela de lá e ela saiu com ele nos braços. Isso é amor de mãe. É amor instinto. Essa mãe não pensou duas vezes. Ela não pensou duas vezes em pular ali e abrir Claro, devia ser um jacaré pequeno, né, gente? Deus deu força a ela, não sei, tá? Não sei. Mas ela abriu a boca do jacaré, ela tirou o filho dela de dentro da boca do jacaré. Já teve uma outra situação dessa que eu vi também, não foi aqui nos Estados Unidos, mas foi, se eu não me engano, na China. Foi num país asiático, pro lado de lá. Uma família entrou no zoológico, porque aqui tem isso, né? Entrar no zoológico de carro, né? Onde está lá o leão solto, a onça solta, o elefante solto, tudo solto, e você entra no seu carro e fica passeando, né? Ali dentro daquele zoológico lá, os bichos tudo solto. E o que aconteceu? Aconteceu que entrou uma família, marido, mulher, a mãe da mulher, tá? O marido, a esposa, a mãe da esposa e o filho deles, que é o neto da senhora, né?
e estavam o filho e a avó, no caso, no banco de trás, e o pai dirigindo e a esposa do lado. E acho que eles brigaram, eles estavam discutindo, e no que eles estavam discutindo, ela abriu a porta do carro, isso foi filmado, ela abriu a porta do carro e quando na ameaça, sei lá o que estavam fazendo, e saiu. No que ela saiu, veio um leão e pegou ela. Não aparece, não mostra o leão pegando ela, não. Só mostra ela saindo do carro e o cara, o marido, você via ele fazendo assim, tentando tanger o leão para ele não comer a mulher, e quando ele vinha, ele entrava no carro de novo e tal. Aí, o que foi que a mãe dela fez? A mãe dela, isso apareceu, com toda determinação, sem pensar duas vezes. Ela pediu para o neto ficar lá embaixo, né, para não ver nada. Ela desceu do carro determinada. Ela desceu do carro e foi se entregar para o leão, para que o leão soltasse a filha dela e matasse e comesse ela. E foi isso que aconteceu. O leão soltou a filha e foi para cima dela. Ela saiu determinada. Você via a avó, a mãe da moça, saiu determinada, sem titubear. Ela saiu sem titubear. O que significa isso? Significa instinto de mãe, amor de mãe. É esse amor que Deus compara o amor menor dele. E é esse amor que Débora dizia que sentia pelo povo de Deus, pela seara de Deus, pelo aquele que não discerne a mão direita da esquerda. Isso é compromisso. Então, quando você como igreja, você como cristão, você tem compromisso com você, com relação às pessoas, você está tendo compromisso com Deus. Quando você entende que você tem que viver uma vida cristã, você está tendo compromisso com Deus. Porque para você viver uma vida cristã, você está dando exemplo para as outras pessoas. Você está tendo compromisso com Deus. Quando você fala com as pessoas, dá conselho para as pessoas, baseado na palavra de Deus, você está tendo uma vida cristã, você está tendo compromisso com a palavra de Deus, você está tendo compromisso com o povo de Deus, está tendo compromisso com Ele. Então, quando nós fazemos o nosso propósito, nós aprendemos a ter compromisso conosco e com as pessoas. Então, nós estamos o quê? Tendo compromisso com Deus. Então, para Débora, ela tinha compromisso com o povo de Deus. E no que ela tinha compromisso com o povo de Deus, se intitulava mãe daquele povo. O compromisso com Deus vai gerar intimidade com Deus. O compromisso com Ele vai gerar intimidade. Quando você aprende dentro do nosso propósito e você começa a obedecer o que Deus fala ali dentro daqueles nossos vídeos, você começou a gerar compromisso com Deus, você começa a gerar intimidade. Você vai ver que Deus vai falar contigo tremendamente na palavra, você vai ver que Deus vai falar contigo tremendamente nos próprios vídeos, em sonhos, em visões, te revelando alguma coisa que é para você fazer. Você começa a gerar intimidade com Ele. E isso daí é exatamente isso. Você está aprendendo a desenvolver uma intimidade com Deus. Foi isso que Débora fez. Tanto que quando Deus chamou Débora e disse, Débora, vai lá em Baraque e diz a ele que separe 10 mil homens, que eu vou entregar o exército de Císara na mão dele. O exército de Císara era como a areia do mar, de tanta gente que era. Ainda tinha 900 carros de ferro. 900 carros de ferro na época, quem tinha o exército que tinha era considerado um exército quase que imbatível. E Baraque virou e falou assim, o quê? Deus está mandando eu separar 10 mil homens para poder enfrentar o exército de Císara com 900 carros de ferro, com um povo numeroso com areia do mar. Vou nada, eu só vou se tu for, Débora. Baraque não tinha intimidade com Deus. Baraque era, preste atenção, Baraque era chefe do exército de Deus. Eita, que forte! Baraque era chefe do exército de Deus.
E ele não tinha intimidade com Deus. Quantos estão dentro da igreja que são líderes que tem muito tempo de crente, que diz que só para monte, que faz jejum e que ora e que faz isso e que faz aquilo e que Deus usa, que isso e que aquilo. Deus também usava Baraque. Deus também usava Baraque. E Baraque não tinha intimidade nenhuma com Deus. Quantos estão dentro da igreja de Cristo, que são líderes, que é missionário, que é pastor, que é isso, que é aquilo, que tem isso, que tem aquilo, estudo disso, estudo aquilo, e não tem intimidade com Deus. E que quando Deus diz faça, eu digo, opa, não é Deus que está falando não, vou fazer não. Então nós temos que entender que Baraque não tinha, mas Débora tinha, que quando Baraque chegou e disse para Débora, e disse assim, olha, eu só vou se tu for. Momento nenhum Débora titubeou. Ela fez igualzinho aquela avó, aquela mãe, que para ela salvar a filha que estava dentro da boca do leão, ela se entregou como comida para aquele leão, para poder aquele leão largar a filha dela. Débora fez a mesma coisa. Débora, quando olhou, que disse ao povo de Deus, eu tenho intimidade com Deus porque eu tenho um compromisso com Ele. E eu sei que Ele mandou. E se Ele mandou, Ele é Deus para cumprir o que Ele falou. Então eu vou sim. Então Débora fez exatamente como aquela mulher. Débora fez exatamente como aquela mãe que se lançou lá naquele vale para abrir a boca do jacaré e tirar o filho dela dali de dentro. Ela não titubeou. Então é isso que Deus quer da minha e da tua vida. Quando você tem intimidade com Deus, quando você tem intimidade com Ele, quando você gera intimidade através de uma vida, desenvolve intimidade com Deus através de uma vida de obediência, de uma vida de compromisso com Deus. Então você gera intimidade e você faz o quê? Você crê, você não duvida. Lembra de Davi? Falamos de Davi ontem. Davi, em momento nenhum, quando Davi dizia, Deus, eu vou, o senhor está autorizando eu ir lutar contra aquele exército. Se Deus dissesse vai, ele não pensava duas vezes, ele não contava quantos soldados ele tinha, nem quanto tinha o exército inimigo. Se Deus mandasse, ele estava indo, sem titubear, da mesma forma que Débora. Por quê? Porque ele tinha compromisso com Deus. Da mesma forma que Débora, Davi também tinha compromisso com Deus. Por isso que gerava intimidade. E a intimidade vai gerar ousadia. A intimidade vai gerar ousadia. Para que você possa cumprir os propósitos de Deus na tua vida. E glorificar o nome dele. E exaltar vidas. Por isso que Débora foi, por isso que Débora tinha ousadia para tomar atitude e ir, mesmo com 10.000 homens, lutando contra um exército numeroso como a areia do mar. Ousadia, ela é gerada através da intimidade, que é gerada através do compromisso. É por isso que eu falo tanto de compromisso. Quando você tem compromisso com o nosso propósito, compromisso com Deus através do nosso propósito, não é ler a Bíblia como você quer, ler a Bíblia como Deus mandou eu dizer, dentro do nosso propósito, é como Deus mandou eu falar. Ah, pastora, mas eu leio a Bíblia todo dia, mas do jeito que eu quero, já tem tantos anos que eu leio desse jeito. Se você entrar no nosso propósito, você continuar fazendo como você quer, você não vai conquistar de Deus aquilo que Deus tem para você. Claro que alguma coisa você vai conquistar, mas não aquilo que Deus tem para você. Porque compromisso é você fazer exatamente como Deus está falando. E se Deus está me direcionando, pastora Daisy, para direcionar o nosso propósito, Deus vai falar comigo para que eu fale com você. Ele não vai falar com você. Ah, pastora, mas Deus mandou eu fazer assim. Não, você não está no nosso propósito. Então você se afasta e você continua vivendo como você acha que você deve. Mas dentro do nosso propósito é para você fazer exatamente como eu falei. Compromisso com Deus. É você assistir os vídeos, um por dia, todos eles, um por dia em sequência. Ah, pastor, eu assisti. Você está no propósito? Olha, hoje eu não assisti não, mas ontem eu assisti 2. Isso não é compromisso. Isso não é nosso propósito, porque isso não é compromisso com Deus. O compromisso é você assistir pelo menos um por dia. Você pode assistir até 10 vídeos num dia, mas no outro dia você tem que assistir pelo menos um. Mesma coisa é a palavra de Deus.
É todos os dias e com compromisso, é todos os dias em sequência, começando por Mateus. Ah, pastora, mas eu já estou em Apocalipse. Volta para Mateus. Se você quer entrar no nosso propósito, se você quer conquistar compromisso com Deus, intimidade dentro do nosso propósito, eu garanto a você, volta e obedece o que eu estou falando. Isso é compromisso. Então, quando Deus vê no teu coração o compromisso, que significa obediência, aí você vai caminhar assim. Eu garanto a você que você vai, com isso você vai estar desenvolvendo um relacionamento aceitável com Deus. Com isso você vai estar desenvolvendo um relacionamento de intimidade com Deus, que vai gerar ousadia para que você possa tomar atitude para transformar e escrever uma nova história para a tua vida, para o teu casamento, para os teus filhos, para a tua família. Amém? Porque é Deus quem garante. O Senhor tem feito, é promessa dele. Ele tem feito, ele vai continuar cumprindo, porque ele é fiel. Amém? Então, não deixa para amanhã o que você pode começar hoje, tá bom? Vamos encerrar, pessoal. Vamos orar, vamos entregar nas mãos de Deus, amém? Que a gente não perca uma semente dessa palavra que foi lançada no nosso coração, amém? Que a gente não perca. Eu tenho pessoas que falam, pastor, olha, às vezes eu assisto 2, 3 vezes os vídeos dos nossos cultos online para poder entrar no meu coração realmente. E eu aconselho você a fazer a mesma coisa, até mesmo porque normalmente, às vezes, quando a gente está no dia do culto, a gente não consegue parar, né? Então não ouve direito a Deus. Então eu aconselho você sim, a você a repetir, para poder a gente entrar na nossa mente, para poder a gente realmente buscar compromisso com Deus. Amém? Então vamos fazer, vamos obedecer, porque a obediência é a chave para a conquista das promessas de Deus nas nossas vidas, tá bom? Vamos orar e vamos encerrar. Pai Santo, na tua presença, Deus, eu coloco a minha vida, Senhor, eu coloco a vida, eu coloco a tua palavra, semente, Deus, que foi lançada nos nossos corações, eu coloco a tua igreja, Pai, o teu povo, Senhor amado, que me ouviu, Senhor, nesse dia, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, nos ensina, Pai, a colocar em prática, a praticar, Senhor amado, a tua palavra, Deus, a palavra que o Senhor tem lançado nos nossos corações, Senhor, porque é uma semente viva, Pai, é uma semente que transforma, que restaura, que cura, que liberta. E nós precisamos, Pai, aprender a desenvolver um relacionamento contigo, Pai, um relacionamento de intimidade contigo, aceitável a Ti, meu Pai. Não um relacionamento que nós acreditamos que é suficiente, Pai, mas um relacionamento como o Senhor exige de nós. Nos tornarmos para Ti, Deus amado, é exatamente fazer a Tua vontade, Pai. Nos ensina, Senhor, nos ensina o que é isso, nos ensina a caminhar nas Tuas prioridades e não nas nossas prioridades. Nos ensina, Senhor amado, a caminhar, Deus amado, usando o nosso livre-arbítrio para colocar a nossa vontade submissa à tua vontade, Pai, para que a tua vontade possa prevalecer na nossa vida, Senhor, porque ela é que é boa, perfeita e agradável. Ajuda-nos, Pai, ensina-nos, Senhor, a matar o nosso eu a cada dia. Nos ensina, Pai, assim como Débora, assim como Davi, Pai amado, buscar compromisso contigo que vai gerar intimidade, Pai, e que por sua vez vai gerar ousadia, Deus, para que a gente possa estar vencendo, lutando, Pai amado, e vencendo as batalhas da nossa vida, Senhor, para que no fim a gente possa vencer a guerra, Pai, combater o bom combate, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a conquistar 100 vezes mais a promessa que o Senhor tem para nossas vidas, que é 100 vezes mais as coisas desse mundo, Pai, e na idade vindoura a garantia do céu, a garantia da vida eterna, a garantia de podermos entrar pelas portas, Pai, na cidade santa, Pai, a cidade em que a luz é o Senhor, Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, perdoa os nossos pecados, Deus, derrama do teu verdadeiro arrependimento sobre nossas vidas, Pai, sobre a vida da nossa família, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, visita, Deus amado, cada um que me ouve nesse momento, visita cada familiar, Pai amado,
representado por cada pessoa que me ouve nesse momento, meu Deus, em nome de Jesus. Visita a necessidade de cada um, meu Deus. Visita, Senhor, para ti nada é impossível, Pai. Senhor, abre porta onde precisa ser aberta, fecha a porta que precisa ser fechada, transforma a vida do teu povo, escreve uma nova história, Pai. Nos leva a ter compromisso contigo através do nosso propósito, Pai. Um estudo que o Senhor tem feito, um estudo em que o Senhor tem direcionado e aonde o Senhor tem promessa, Pai. Promessa, Senhor amado, de escrever, de ir adiante de nós, Senhor, endireitando os caminhos tortos, promessa de quebrar as portas de bronze, promessa de despedaçar os ferrolhos de ferro, Pai, promessa de nos dar vitória, Senhor, promessa de nos ensinar a vencer as batalhas, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, fortalece, Senhor amado, os nossos dedos para as batalhas, fortalece as nossas mãos para a guerra, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Nos ensina, Pai, a caminhar contigo. Nos ensina a sair dos atalhos e entrar no caminho, Pai. Nos ensina, Pai amado, a ter intimidade contigo, Senhor, e conhecer esse verdadeiro Deus, Pai. Conhecer verdadeiramente, Senhor amado, o teu amor, Pai, por nós, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Meu Pai, nos dispensa debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção, Senhor. Visita, Deus amado, a nossa casa nesse momento, a casa da nossa família. Visita, Deus amado, multiplica o celeiro, Deus. Multiplica, Senhor amado, a farinha na panela, multiplica o azeite na botija, Pai, multiplica que nada venha faltar na nossa casa, na casa da nossa família, nesses tempos tão difíceis, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus, em nome de Jesus, nos ensina, Pai amado, a reestruturar a nossa vida espiritual, a reestruturar a nossa vida como servo, Deus amado, o nosso caráter, buscando o nosso caráter cristão, Pai. Nos ensina a reestruturar a nossa família, casamento, filhos, nos ensina a reestruturar a nossa vida na igreja, Pai amado, na congregação, meu Deus, no nosso trabalho, em tudo, Pai, nos ensina, Senhor, mas a reestruturar baseado na tua palavra, Pai, baseado na tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, estende as tuas mãos e cura o enfermo, Pai. Liberta o cativo, Senhor. Transforma, Deus amado, o coração, retira o coração de pedra e coloca coração de carne, Pai. Senhor, abre o nosso entendimento, Deus. Derrama do teu conhecimento, da tua graça, derrama da tua sabedoria, do teu discernimento sobre cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus Cristo e sobre a nossa família, Pai. Salva a nossa família, salva a nossa casa, Deus amado, nos dá a certeza da salvação, meu Deus. Nos traz de volta ao primeiro amor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus amado. Eu abençoo o teu povo, Pai, a tua casa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus amado. Continua conosco, Espírito Santo de Deus, seja o nosso companheiro nesse dia, Pai, em nome de Jesus. Nos guarda de todo mal, nos livra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. É o que eu oro e te agradeço com um amém da tua igreja, Senhor. Amém, Deus, e amém. Glória a Deus. Repete comigo uma oração e diz assim, mas de todo o teu coração: Senhor Jesus Cristo, eu te recebo como meu único Senhor. Eu creio que o Senhor é Filho de Deus. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Me liberta, me cura, salva minha família, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Pessoal, eu agradeço e peço a vocês que não deixem, tenham um compromisso também, do mesmo jeito que a gente tem compromisso com Deus, é compromisso em todas as áreas. Compromisso com Deus é compromisso com a palavra dele. Amém? Vamos continuar nosso compromisso, nossos dízimos, nossas ofertas, amém? Na casa do Senhor, tá bom? No nosso ministério. Se você tem sido abençoado por Deus através de pastora Deise, abençoa o Ministério Fé e Esperança para que a gente possa também estar abençoando os necessitados, tá certo? E faça a tua oferta. O pessoal está colocando, Filhas do Rei e Camila estão colocando o número das contas, está aí falando um pouco do Ministério Fé e Esperança. E colocando as contas do Brasil, as contas aqui dos Estados Unidos. Se você tem alguma dúvida, entre em contato com a gente. Meu WhatsApp também está aí, as meninas estão colocando. Se você quer ajuda para caminhar dentro do nosso propósito, manda mensagem de voz para a pastora Deise. Tenha um pouquinho de paciência quando a pastora Deise ouvir, tiver tempo, ela vai te responder, tá certo? Vamos caminhar junto, eu estou aqui para te ajudar, tá certo? Eu estou aqui para caminhar contigo no que
no que eu puder fazer. Deus vai estar fazendo e vai continuar fazendo o impossível, tá bom? Pastora Deise está aqui para fazer a minha parte, o que eu posso, mas você tem que fazer a tua parte para que Deus possa operar na tua vida, tá certo? Vamos caminhar juntos. Se tiver alguma dúvida, entre em contato, a gente tira as dúvidas, tá certo? Vamos caminhar junto e vamos ter compromisso. Você não continua tendo compromisso. Se você não abençoa, se você não fez ainda, faça a tua oferta, lança a tua semente no terreno num terreno fértil, que o Fé Esperança é um terreno fértil, tá bom? Em nome de Jesus Cristo, vamos ter compromisso, vamos buscar compromisso, vamos ajudar uns aos outros. Paulo fala, né? Eu tô ajudando você na tua vida espiritual, ajuda a gente também no teu financeiro, né? Assim, vamos caminhar dentro da palavra, amém? E vamos continuar com compromisso com Deus para que Ele possa ter compromisso conosco também, tá certo? Vamos orar, vamos encerrar, vamos receber a bênção apostólica, amém? Que o amor de Deus Pai, a graça, a paz e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, com os nossos familiares, com as famílias da igreja do Senhor Jesus Cristo, com os pastores, líderes, suas famílias, nossos governantes no Brasil, aqui na América, Portugal, Europa, em todas as nações, todo o povo de Deus espalhado pela terra, e nós como igreja perfeita do Senhor Jesus Cristo, que cremos que temos a chave do reino de Deus em nossas mãos e que tudo que nós ligarmos aqui na terra, o Senhor concordará no céu, dizemos numa só voz em concordância juntos, amém e amém. Amém? Repete comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repete ainda, eu sou quem Deus diz que eu sou. Mais do que vitorioso. Eu posso o que Deus diz que eu posso. Todas as coisas em Cristo que me fortalece. E eu vou fazer aquilo que Deus diz que eu devo fazer. Ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Amém? Pessoal, beijo no coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Espírito Santo de Deus seja o teu companheiro neste dia. Amém? E vamos estar de volta na terça-feira, tá certo? Amanhã é folga de pastora. Terça-feira a gente está de volta aqui no nosso culto, 7 horas horário daqui dos Estados Unidos, 8 horas horário Brasília. Amém? Pega esse vídeo, compartilha na tua página, tá bom? Para que os teus amigos possam estar recebendo também de Deus o que você tem recebido, tá certo? Compartilha nos grupos que você tem na sua página, tá bom? E lança para os teus amigos do WhatsApp, das tuas redes sociais, tá certo? Deus te abençoe, pessoal. Tchau, fica na paz.